glórias, do louvores, glorificado seja o nome do Senhor. Agora Deus só vai confirmar aquilo que Ele já tem reservado no coração do teu servo. Ah, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar, meus amados irmãos, pela vida do nosso amado irmão que vai nos trazer a palavra esta noite, amém? Senhor Deus amado e glorioso Deus, meu Pai amado, neste momento eu te apresento o teu servo nas tuas mãos. Eu já creio, meu Pai amado, que o Senhor já tem algo reservado no coração do teu servo. Eu creio, meu Deus amado, que Ele vai trazer as palavras aos nossos corações, porque eu sei a permissão do Senhor. Ah, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te apresento Ele. Toma nas tuas mãos a vida dele. Usa Ele essa noite, meu Deus, eu te peço, para a honra e glória do teu nome, Jesus. E amém, Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Louvado é o santo nome de Jesus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Motivo de muita alegria, nós podemos estar na presença do Senhor e declarar, né, irmãos, que é um motivo de muita alegria, porque quantos, né, irmãos, que nesse momento gostaria de dar qualquer coisa para poder estar na presença do Senhor, e há muitas coisas que os impedem, né? Enfermidade, fraqueza na fé, desânimo, né, irmãos? E muitas das vezes achando, como o irmão disse aqui, que o seu pecado ele é tão grande que ele acha que não é merecedor de estar na presença do Senhor. Então há muitas coisas que impedem, e por isso nós temos que declarar que é motivo de alegria poder ter essa oportunidade de estar na presença do Senhor. Eu quero estar compartilhando com os irmãos aqui em nome de Jesus. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, está em Marcos capítulo 2. Louvado é o santo nome de Jesus, Deus maravilhoso e grandioso em nossas vidas, Deus poderoso. Eu costumo dizer, né, irmãos, nas sextas-feiras é dia de os cristãos nós orarmos sem cessar nas sextas-feiras, porque há uma tradição, né, irmãos, nas sextas-feiras dos adoradores do inimigo fazerem os seus cultos. Então, nesse momento, irmãos, há uma batalha espiritual muito grande. Nas sextas-feiras há uma batalha espiritual muito grande, né? Aqueles que fazem as suas adorações, né? Os seus trabalhos, fazendo mal para os outros, e há nós cristãos, né, orando para que Deus venha combater esse mal e defender-nos dessas investidas do inimigo. E dia de sexta-feira, irmãos, é o dia que mais tem essa luta espiritual, e que nós viemos apresentar aos nossos irmãos, né, e familiares, e pedir a Deus para que não deixe essas setas atingir, né? Amém. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e ouviu-se dizer que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então foram ter com eles uns conduzindo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado exatamente no ponto correspondente ao local onde ele se encontrava, e fazendo um buraco nele, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam no coração: porque diz estes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, reconhecendo logo em seu espírito que
assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou levanta-te, toma teu leito e anda. Glórias a Deus. Louvado é o santo nome de Jesus. Os irmãos possam se assentar. Glória a Deus. Nós vemos aqui, né, irmãos, uma passagem muito importante de um dos milagres importantes que Jesus realizou ali. Jesus, após ele ser batizado ali por João Batista, ele passou por um processo de ser tentado pelo inimigo. E após essa investida do inimigo, ele não conseguindo êxito na sua tentativa, então ele se apartou de Jesus. E em seguida Jesus ficou sabendo que João Batista, que o batizara, estava preso. Então Jesus agora, ele retorna para a Galiléia, e ali é onde ele chega, irmãos, ele encontra um povo ali, que eles estavam vivendo em trevas ali, eles estavam à beira da sombra da morte, eles estavam ali daquela forma. Mas quando Jesus vem chegando, eles veem uma grande luz, a luz resplandece. Então aquele povo que estava em trevas, eles, irmãos, já começam a ter uma esperança. Glória a Deus. E eles estavam na beira da sombra da morte, mas Jesus chegou e mudou a situação. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o santo nome de Jesus. Então Jesus, irmãos, quando ali estava, multidões eram trazidas para ele, e ele ali começava a realizar, né? Porque era o início do seu ministério. Então ele começa ali a realizar prodígios e maravilhas, curar enfermos, né? Libertar endemoniados. Então agora Jesus, ele parte dali, né, irmãos, e ele está na casa de Pedro. E ali o povo, sabendo que Jesus estava reunido ali com os fariseus, escribas, os doutores da lei, aquela multidão, agora eles vêm para ouvir Jesus. Eles vêm ali para ouvir Jesus, mas ali também estavam reunidos os fariseus, os escribas, os doutores da lei. E Jesus agora, ele revestido de virtude, revestido de poder, né, dado pelo Pai, ele ali agora estava reunido com eles, e ele estava com o poder de os curar, de trazer cura naquele lugar. Como eles, a multidão já tinha visto as realizações de Jesus, agora eles novamente vão ali para aquele lugar, sabendo que Jesus estava em casa. Eles se reuniram, e a multidão, irmãos, era tão grande que não tinha como você entrar e nem sair mais daquele lugar, enquanto aquela reunião não acabasse. Todos ali que estavam ali, eles, cada um tinha o seu tipo de problema, cada um queria resolver o seu problema. E o certo de resolver nossos problemas, encontrar uma solução para nossos problemas, é se achegar realmente a Jesus. Glória a Deus. Nós temos que se achegar a Jesus. E muitas das vezes esse problema, ele pode ser, irmãos, pecados que nós temos. Então nós temos que se achegar aos pés de Jesus, confessar os nossos pecados, como já foi dito aqui nesta noite, reconhecermos que somos pecadores, né, irmãos? Porque muitas das vezes estamos acometidos de algum problema, uma enfermidade,
ou até mesmo como esse paralítico, que Jesus chegou a dizer para ele: perdoados estão os seus pecados. Então eu entendo que se Jesus disse perdoados estão os seus pecados, muitas das vezes foi devido, né, irmãos, a alguns pecados, e ele estava naquela situação. Então agora o povo reunido ali em busca de solução para os seus problemas, cada um com o seu tipo de problema, agora vem chegando 4 homens, irmãos, que eles também tinham os problemas deles. Eles estavam também indo para aquele lugar, indo em busca de uma solução, né? Indo em busca, irmãos, que Jesus pudesse ali acabar com aquela situação, aquele problema que eles tinham. Mas eles encontram agora um homem paralítico dos seus pés, das suas mãos, e que não podia se mexer e nada podia fazer. Irmãos, nós temos uma passagem do homem, ali a passagem do samaritano, né? Que muitos passaram por ele ali, levitas, que muitas das vezes podem ter louvado: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo, Jesus, adoro a ti, né? Mas na hora que viram aquela situação, eles não fizeram o que eles estavam pregando, não viveram, então não tiveram compaixão, né? Esses homens aqui poderiam ter feito isso, né? Olhado e dito: eu tenho meus problemas também, eu tenho meus problemas, né? E vou lá para resolver meus problemas. Assim que o meu problema estiver resolvido, que eu vou me encontrar e vou declarar o meu problema para Jesus. Porque muitas das vezes, irmãos, dependendo do nosso problema, não temos que estar contando para o amigo, não temos que estar contando para alguém. Nós temos que contar o nosso problema para Jesus. Glória a Deus. Verdade. Entendeu, irmãos? Muitas das vezes nós temos que entrar no nosso quarto, né? Aonde está a sua dor? Conte para Jesus. Tem um louvor na harpa, né, que fala assim, né? Conte sua dor para Jesus. Então, irmãos, aqueles homens ali, agora, eles se preocupam com aquele homem. Eles poderiam resolver o deles primeiro, depois eu passo aqui, eu pego ele e levo lá para Jesus. Mas eles viram que o caso daquele homem era mais urgente. O caso daquele homem era de extrema urgência. Então agora eles pegam e chegam com aquele homem naquele lugar. Mas a multidão era tão grande, era muito grande, e não tinha como eles se chegar até onde estava Jesus. E a multidão, quando olhou, viu aquela situação, eles não se preocuparam. Porque muitas das vezes, irmãos, eles poderiam ter olhado assim e dito: isso aí é um caso perdido. Eu não vou dar a minha chance, perder a minha chance por um caso perdido. Meu querido, mas para Jesus não existe caso perdido. Aleluia, Jesus. Para Jesus não existe coisas que ele não possa resolver. E eles ali teve uma falta de fé. Eles não creram que Jesus poderia resolver a solução daquele homem. Esse é um caso perdido. Eu não vou dar a minha oportunidade. Mas aqueles homens que estavam ali também tinham problema deles. Eles podiam chegar lá, colocar aquele homem ali e falar: bom, aquele já está perto de Jesus, vamos resolver o nosso problema, porque nós já trouxemos ele de lá até aqui. Depois que tiver tudo resolvido, nós pega e leva. Mas ali era uma prioridade, meu querido. E hoje em dia, irmãos, quantos estão assim? Não estão mais nos preocupando com o próximo, não está tendo compaixão daquele que tem o seu problema. E nós, muitas das vezes, fazemos vista grossa, né? Muitas das vezes nós não nos preocupamos, porque se for trazer para o dia de hoje, é uma carretação de problemas, é tanta coisa que nós, irmãos, esquecemos às vezes até de se preocupar até com pessoas do nosso cotidiano, do nosso lado, da nossa família, porque os problemas é demais. As preocupações nos faz, irmãos,
cegar, né? Como o irmão disse aqui. Hoje, o príncipe desse século, ele tem apagado a mente do povo, cegado a mente do povo, né? Então, irmãos, aqueles homens ali, vendo aquele problema, eles criaram uma estratégia. É o que nós temos que fazer. Não temos que olhar para a multidão do nosso problema. Não temos que olhar, irmãos, para a multidão, irmãos, das perseguição. Nós temos, irmãos, que procurar uma solução, procurar uma estratégia, achar uma forma de resolver aquilo. Não temos que nos entregar e abaixar a cabeça e falar, isso não tem mais jeito, né? Como aquela multidão que estava ali, muitas das vezes pensaram, não tem mais jeito, olha a situação. Mas Jesus é que dá a última palavra, meu querido. É Ele que vai dizer se tem jeito ou se não tem jeito. É com Jesus. Mas com Jesus tudo tem jeito. Eu creio. Tudo. Porque aonde Jesus chega, o mal tem que sair. Aonde Jesus chega, algo especial tem que acontecer. Eu vejo ali, irmãos, isso me traz a lembrança ali quando Lázaro estava enfermo e Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo. Jesus, ele não foi de imediato para aquele lugar. Primeiro, ele ficou 2 dias onde estava e ele tinha mais 2 dias de caminhada para chegar lá, que se tornaram os 4 dias. Então eu vejo assim, que ele recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo. Mas quem declarou que Lázaro estava morto foi o próprio Jesus. Mas ele disse que aquilo ali era para que o Filho fosse glorificado no Pai. Então eu vejo assim, quando ele recebeu a notícia e ele veio declarar que Lázaro estava morto, antes de haver um sepultamento de um morto, o que acontece antes? Um velório. Tem um velório. E se Jesus, então provavelmente, irmãos, se Jesus chega antes do sepultamento de Lázaro, não ia haver o sepultamento. Porque na hora que Jesus chegasse, a morte tinha que partir em retirada. Ela tinha que partir em retirada. Porque chegou Jesus, chegou a vida, automaticamente a vida chegou ali. Então, eu vejo por esse lado, irmãos. Agora, esses homens, eles olham e falam, eles colocam a fé deles em prática. Porque eles tinham visto várias coisas que Jesus tinha realizado. Quem sabe quando eles vinham carregando aquele homem, eles não vinham conversando entre eles, vamos levar ele lá que Jesus vai dar um jeito. Porque lembra lá que Jesus curou, lembra lá que Jesus, então provavelmente eles vinham conversando entre eles, verdade, vamos levar. Mas quando ele chegou e deparou com aquela multidão, se nós formos, irmãos, depararmos com nossos problemas, colocar dificuldade e não procurar uma forma de resolver, não procurar uma solução, irmãos, nós não vamos conseguir chegar a um certo lugar. E esses homens, eles tiveram uma ideia. Já que não tem como passar aqui por essa porta, porque a multidão é muito grande, tem muita gente, e não estão tendo compaixão desse homem, eles não estão vendo a situação, que é uma prioridade, é um caso urgente aqui. Já que não está tendo, eles tiveram uma ideia, vamos descer ele pelo telhado. E agora eles sobem, faz uma análise e olha e fala, se tirar essa telha aqui, vai dar certinho onde Jesus está. Aleluia, glória a Deus. Então agora eles tiram aquela telha, pega aquele homem e começa a descer aquele homem. Quando aquele homem chega, Jesus, ele se moveu ali de íntima compaixão. Ele olhou ali, ele viu a necessidade daquele homem. Ele olhou e disse assim, ele viu tanta fé, ele olhou e falou assim,
perdoados estão os seus pecados. Mas, irmãos, o inimigo, ele está sempre ao nosso derredor. Nós temos um adversário que todas as vezes ele vai querer estar atrapalhando, irmão. Todas as vezes o adversário, ele vai colocar obstáculo, ele vai querer colocar pensamento, não tem mais jeito, ele vai colocar pensamento, isso não dá certo. Quantas vezes, irmãos, nós já ouvimos falar pessoas que dizem assim: não vai dar certo porque eu já passei por isso, eu já fiz e não deu certo. Não vai lá porque eu já fui. Então, irmãos, isso são palavras. Se nós formos olharmos para isso, irmãos, nós não chegamos a lugar nenhum. Então agora, depois que houve esse milagre de Jesus ali, oh Jesus, aleluia, sempre tem aquele, irmãos, que vai querer te desanimar, querer te atrapalhar. Sempre tem aquele, irmão, que vai olhar e falar assim: nós temos no mundo uma doença chamada câncer, irmãos, que eu costumo dizer, a pessoa que tem uma doença dessa e ela passa por vários tratamentos e ela se cura, hoje você vê ela ali cheia de saúde, irmãos, e ele dizer assim: aquele doutor, aquele médico, ele é muito bom. Meu querido, não há como se curar do câncer se não for Jesus que te dá a cura, porque é só Jesus para certas situações da nossa vida, só Jesus para certas situações da nossa vida. Então agora, irmãos, aqueles escribas, fariseus, doutores da lei, eles estavam ali reunidos, e muitos deles estavam ali reunidos não para receber cura, não para ver o que Jesus estava fazendo. Eles estavam ali para investigar Jesus. Aquilo ali, muitos deles estavam ali para fazer uma investigação, para ver o que Jesus iria fazer ali naquele lugar, porque eles eram perseguidores de Jesus. Então, quando eles viram aquilo, por serem doutores da lei, por eles serem autoridades, eles olharam e disseram assim: como diz isso? Como ele vem blasfemar dessa forma, né? O homem aleijado aí, deitado, ele vem fazer, eu conjecturando aqui, irmãos, eles queriam dizer assim: como é que ele pode zombar? Ele está zombando do homem, né? Como que pode? Aí eles olharam como esse camarada, ele está blasfemando, né? Dizendo blasfêmia. Mas Jesus, irmãos, ele ouve nosso pensamento. Não precisa de você abrir a boca para falar. O que você pensa, Jesus, ele já ouve. Então Jesus olhou e disse a ele: por que arrazoais assim nos seus corações? Né? Porque provavelmente eles, achando que era os autoritários ali, que a autoridade era com eles, eles poderiam dizer: com que autoridade você faz isso? A autoridade aqui é nós que somos a autoridade. Que autoridade você tem para estar perdoando pecado, se só tem um que perdoa pecado aqui, senão Deus, né? Se Deus estivesse aqui, Deus podia perdoar o pecado dele, mas você, com que autoridade? Aí Jesus olha para eles e diz assim: para que vocês saibam que eu tenho autoridade na terra, o que você acha melhor dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele: oh, aleluia, Jesus, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ali, irmãos, Jesus mostrou para eles que eles não têm autoridade nenhuma, que a autoridade que eles têm é dada por Deus. A autoridade que eles têm foi Deus que deu. E eles achando que eles eram o dono da autoridade, sendo que o dono da autoridade estava naquele lugar. Eles sim eram o dono da autoridade. Eles conversando com o dono da autoridade e perguntando para ele: com que
autoridade você faz isso? Jesus poderia falar para ele assim: eu sou o dono da autoridade, meu querido. Como Jesus disse para Marta e Maria, quando elas disseram: meu irmão está morto. E ele disse para ela: mas o seu irmão pode ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias, né? Porque ele está morto há 4 dias, mas no último dia, como diz a sua palavra, nós ressuscitaremos, né? Jesus, ele disse assim: Marta, eu não disse para você que se creres verás a glória de Deus? Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Né? Ele poderia ter dito para aqueles homens: eu sou o dono da autoridade. Como que você me pergunta com que autoridade eu faço isso? Mas Jesus, irmãos, ele também era movido de humildade. Jesus, ele era humilde. Jesus, ele mostrava os seus prodígios, o seu poder, mas ele delegava ao Pai. Amém. Ele mesmo dizia: nada disso que eu faço aqui acontece se o meu Pai que está no céu não autorizar. Né? E ele dizia: todas essas coisas que eu faço é para que Deus seja glorificado no Filho, que a glória seja para o meu Pai, a glória seja para Deus. No entanto, nós temos até o hábito de, na igreja, darmos glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, Jesus, ele realiza, irmãos, os seus prodígios e maravilhas. E uma coisa muito importante, irmãos, para acontecer, para você poder trazer a existência daquilo que você quer, a existência de uma cura, a existência de uma porta aberta, a existência de algo que você quer conquistar, irmãos, você tem que colocar a fé em prática, exercer a fé, porque a fé, ela traz a existência daquilo que você quer. O próprio Jesus, quando ele curava, ele dizia para a pessoa assim: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Apesar de Jesus ele ser carregado de poder, carregado de virtude, porque o Pai, Deus, o revestia de poder, mas ele não se vangloriava, como muitas hoje em dia você vê por aí. Camarada vem, faz uma pregação, traz uma palavra, depois ele faz um apelo: almas aceita Jesus. No outro dia ele sai comentando: você viu que pregação que eu fiz ontem? Você viu a pregação? 3 almas aceitou Jesus. Oh, meu querido, né? Que importa que eu desça, que ele apareça. Aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome de Jesus. Irmãos, eu quero deixar essa palavra no coração dos irmãos. Deus só me deu até aqui. Eu não quero passar disso, porque eu não quero fazer da minha parte, né? Eu quero fazer aquilo que Deus colocou no meu coração e trazer a palavra até aqui. E que o Espírito Santo do Senhor fala melhor em cada coração, irmãos. Fique com essa palavra. E eu quero assim agradecer essa oportunidade riquíssima, em nome de Jesus. E glorificado seja o nome de Deus. Aleluia. E eu quero estar passando para o irmão estar fazendo a finalização. Agradeço muito essa rica oportunidade. Obrigado, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né?